Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes mais uma vez em solo americano pelo nosso tour aqui nos Estados Unidos e mais uma vez aqui com Samara Duarte, e hoje o tema a gente vai falar como dar aula nos Estados Unidos. Para você que é aí do Brasil, da América Latina e tem curiosidade de como começar aqui e ministrar aulas em solo americano, Samara hoje vai falar tudo. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Samara. Obrigada a você pela oportunidade de dividir conhecimento com todo mundo. E eu queria saber como que você resolveu, como você veio parar nos Estados Unidos. Estava lá no Brasil, coordenadora ali em Brasília, super bem sucedida, e como você veio para cá e como você se preparou para vir para os Estados Unidos? Na verdade, a vinda para os Estados Unidos foi uma mudança de família, né? Meu marido é cidadão americano e nós resolvemos nos mudar para cá como mudança de vida. E felizmente eu consegui me encontrar na profissão, na mesma profissão aqui, e consegui continuar trabalhando, né, e tocar para frente aqui. E queria saber como faz para ser instrutor de natação aqui nos Estados Unidos. Precisa de faculdade? Precisa fazer um curso? Quanto tempo é esse curso? Se eu sou americano, como que eu faço para dar aula nos Estados Unidos? Como que é o sistema deles de formação? Para dar aula aqui nos Estados Unidos não é necessário ter uma formação de faculdade, uma formação de universidade como no Brasil. Aqui, para dar aula de natação, só é necessário que tenha uma certificação na área de natação, que é uma certificação que é feita em questão de algumas semanas e algumas horas, que geralmente são 100 horas de aula prática, para poder certificar como professor de natação. Além disso, é necessário que tenha o curso de primeiros socorros e o curso de CPR, que é o primeiros socorros. E para quem é estrangeiro, é o mesmo curso? É outro curso? Como que eu vim de outro país e eu quero ministrar aula? Então, mesmo eu tendo a formação lá no Brasil, não serve aqui, então como que eu faço como estrangeiro? Como estrangeiro, o percurso seria o mesmo. Seria tirar uma certificação de instrutor de natação e geralmente essas certificações elas são feitas por instituições, por escolas de natação. Então a parte difícil não é a certificação, é você conseguir encontrar uma instituição que vai certificar, que vai fazer essa certificação, que seria um curso de aula de natação. Geralmente é uma certificação básica. E daí você começa a abrir os leques, né, para se especializar dentro da área. Você sabe os valores desses cursos para quem está aí no Brasil, está fazendo essa conta na ponta do lápis, vou conseguir ir para lá, o custo de vida é alto, o dólar está alto, quanto seria aí para fazer esses cursos? Olha, eu digo que existem 3 formas de você conseguir se certificar como professor de natação aqui nos Estados Unidos. Uma delas é o ISR, né, que é o ISR, né, que é aquele método de sobrevivência, que você aplica diretamente com eles, mas o custo é muito alto. O custo é, se não me engano, por volta de $12.500. É o curso para conseguir se certificar como professor do ISR aqui hoje nos Estados Unidos. E você só pode dar aula do método deles. Então, você não pode dar aula de treinamento, você não pode dar aula que não seja o método de sobrevivência. A outra maneira seria trabalhar numa escola de natação, que geralmente essas escolas de natação certificam os professores gratuitamente com uma cláusula de tempo para trabalhar dentro da escola. Então, por exemplo, você vai ser contratado por uma escola de natação, eles vão fazer toda a sua parte de certificação, vão te dar todo o treinamento, certificação, primeiros socorros, mas eles vão colocar uma cláusula de que você tem que trabalhar com eles por pelo menos 6 meses a 1 ano, e essa certificação seria gratuita para o professor. E a outra forma seria certificar pela Cruz Vermelha. Mas é uma certificação bem básica também, e eu ainda não consegui encontrar um centro que ofereça a certificação desvinculado de uma escola de natação. Mas acho que o grande problema às vezes não é nem
esse curso, você está formado, mas assim, o visto, né? Acho que a grande dificuldade para quem começa a trabalhar aqui é o visto. Como que é o visto de trabalho? Como que é prorrogar esse visto? Então, o visto de trabalho é realmente a maior dificuldade, porque para uma empresa te dar o visto de trabalho, ela tem que provar que a sua mão de obra é necessária aqui e que eles não conseguem contratar um americano ou uma pessoa que já tenha um visto para fazer aquele serviço. Então, é um pouquinho complicado, porque tem que passar por esse processo. Ainda não descobri uma maneira, se alguém souber, de conseguir sem ser dessa forma, né? Eu consegui vir por causa do casamento com meu marido, que tem dupla cidadania. E você até brinca que até para contarem, né? Porque você está buscando isso, você está vindo a superar com uma escola de natação, você até busca brasileiros para vir trabalhar, porque você fez uma mistura da metodologia do Brasil com os Estados Unidos, você gostaria muito dessa mão de obra brasileira aqui, e até latina, essa mão de obra também é muito forte aqui nos Estados Unidos, e até se alguém souber, deixa aí nos comentários uma forma aí. E eu queria saber quais são os valores de ganhos do Brasil, qual que é a média aí, se ele trabalha numa academia, de ganho por hora, se ele trabalha como personal, então é um curso que você falou ali, $12 mil, valor elevado, como que eu faço para retornar esse dinheiro depois? Qual que é o valor aí de hora-aula de um profissional aqui nos Estados Unidos? Sim, se for numa escola de natação, numa academia, que geralmente o curso seria gratuito para o professor, é uma média de hora-aula, não hora-aula, mas hora trabalhada, porque geralmente as aulas são de 30 minutos, a maioria das escolas elas trabalham com aulas de 30 minutos, e esse valor de hora está entre 16 a $20 a hora. Tem alguns lugares que eles vão pagar um pouquinho a mais, 25, mas a média está aí nessa casa dos 16 a 20. Né? Todas as escolas que eu vejo hoje postar vagas de emprego, elas estão pagando essa faixa. O personal, ele está ganhando por volta de $50 a aula. Então, se você consegue montar uma grade horária boa, aí você consegue ficar bem. Então, para quem está acompanhando aí do outro lado, não sabe que está tendo aos bastidores atrás dessas câmeras, né? A gente tem o grande medalhista olímpico técnico Alberto Clar, que na hora que ela falou esses números, Alberto, como um bom judeu, já arregalou o olho lá do outro lado e ele já está fazendo os planos dele ali para fazer uma equipe aqui. E eu queria que falasse, como você fala, da metodologia americana. A gente já falou no nossa entrevista, né, que tinha o Alberto presente. Para quem não acompanhou, procurem nos nossos episódios anteriores no Spotify, no YouTube. Você falou, mas só para a gente falar um pouquinho, o que você acha dessa metodologia americana? Você até comentou que um dos maiores índices de afogamento é aqui na Flórida. Eu queria que você falasse um pouco desses números que a gente não falou na entrevista anterior. Sim, a Flórida ela tem o maior índice de afogamento infantil nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, os dados estatísticos aqui é que por ano morre se não me engano, uma turma de criança de pré-escola, de afogada aqui nos Estados Unidos. Então, os índices são muito altos. E como falamos no outro podcast, do método de sobrevivência. E isso que eu estava comentando, que o método de sobrevivência aqui é muito forte justamente por isso, pelos índices de afogamento. E eu queria saber como foi a recepção dos outros profissionais quando você vem trabalhar estrangeira, bem no solo americano, como foi essa recepção americana ali e como foi para você, né, chegar num local que às vezes a gente não conhece a cultura, não conhece os locais que tem muito espanhol, às vezes até nem inglês as pessoas falam. Como foi essa adaptação aqui aos Estados Unidos? Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui para o norte. Então, o norte dos Estados Unidos, ele é a maioria americano mesmo. Então, assim, o inglês é a língua primária. Então, o público não é tão latino quanto na Flórida. Então, esse início foi um pouquinho difícil, porque os profissionais americanos, eles não conseguiam entender como que uma pessoa de outro país estava conseguindo fazer a mesma coisa que eles faziam e, às vezes, um pouco melhor. Então, assim, teve um pouco, não sei, vamos dizer, um pouco de preconceito, sim, ali no
começo eu sofri um pouco de preconceito, até na questão da língua mesmo, né? Porque pode fazer o inglês que a gente quiser fazer, né? Falar fluente o tanto que quiser falar, que o sotaque sempre vai existir. Então, assim, ali naquele começo teve essa questão um pouco do preconceito com a língua, por ser de fora, até que foi aceito, né? Mas aqui na Flórida é um público latino, então hoje em dia aqui, eu acho que eu digo que eu até brinco, que eu falo mais portinhol do que inglês. E como foi, né, quando você estava lá no Brasil, em Brasília, você teve uma evolução na carreira, já estava como gestora de academias, aí você vem aqui, começa do zero de novo e agora está no processo de abrir o seu espaço. Como que foi conseguir esse espaço? Como é abrir um espaço aqui nos Estados Unidos, sendo estrangeira? Quais são os pré-requisitos? Licença, você comentou que é muito difícil tirar, você aguardou um ano aí para tirar a licença. Como que é esse processo de abrir o seu espaço de natação? E sim, quando eu vim para cá eu tive que começar baby steps, né, que a gente fala. Comecei engatinhando ali, trabalhando como professora, aprender como que funcionava a metodologia americana, como que funcionava o mercado. Daí eu consegui, com a nossa base de estudo, né, brasileiro, tudo, eu consegui subir para uma posição de diretora da escola de natação e, junto com o meu esposo, nós conseguimos abraçar esse sonho que eu sempre tive, que era de ter a minha própria escola de natação, e nunca imaginei que conseguiria ter no exterior, né? E nós abraçamos esse sonho e viemos para a Flórida. E aqui nós começamos a abrir a Super Aqua, que foi criada do começo por nós dois, tudo planejado como queríamos, que seja uma academia lúdica, que seja uma academia que trabalhe a sobrevivência, que consiga juntar esses dois mundos de Estados Unidos e Brasil. E começamos com um sonho, mas é uma caminhada que... Árdua, né? Nós ficamos um ano esperando por licença de construção, não foi fácil. Passamos, né? É um mercado novo, tudo aqui nos Estados Unidos funciona diferente, construção. Então, assim, nós tivemos vários tombos no meio do caminho, mas estamos conseguindo, e se Deus quiser, agora em setembro nós abrimos a Super Aqua. Você falou no começo da nossa entrevista ali dos números exorbitantes de afogamento aqui na Flórida, ali nos Estados Unidos, e você falou que a sua academia vai ter essa relação do lúdico, do brincar. Como que os pais americanos enxergam esse lúdico? Eles dão tanta importância nessa sobrevivência aquática, eles conseguem enxergar essa importância, eles são um pouco pé atrás, não aceitam no começo. Como que é a relação do lúdico dos pais americanos aqui? É o que eu digo, as coisas evoluíram muito, a natação evoluiu, as crianças evoluíram, o modo que as crianças aprendem evoluiu. Hoje os pais mandam as crianças para a escola montessoriana porque eles querem que eles tenham um aprendizado mais livre, que eles tenham um aprendizado diferente daquele método tradicional. E eu tenho percebido que antes eles não conheciam essa parte do lúdico. E agora que eles conhecem a parte do lúdico, eles querem isso para os filhos dele. Então, muito trabalho de informação, do pai entender que o lúdico, que a gente quando está trabalhando a brincadeira, você tem objetivos atrás daquela brincadeira. Então, a aceitação dos pais americanos ao método da ludicidade combinado com a sobrevivência está sendo muito boa. E como você apresenta esse processo de ludicidade? Você informa os pais, você traz os pais, ou simplesmente o trabalho é feito, eles vão vendo esse resultado e eles vão aceitando? Das duas formas, né? Então, assim, a gente informa através das nossas redes sociais. No nosso website a gente já está dizendo que é um método inovativo aqui nos Estados Unidos, que é um método que traz a ludicidade, que traz a natação para o mundo da criança. Não a criança para o mundo da natação, mas a natação para o mundo da criança. E durante as aulas eles percebem essa diferença também. Mas quando eu digo o lúdico, não é só o jogar, né, só o brincar dentro da aula, mas os pais conseguem ver o desenvolvimento, porque além disso nós estamos puxando aquela criança para realizar as atividades.
E queria que você deixasse aí para o povo do Brasil, quem está ouvindo a gente, né? Natação Criativa, o podcast já chegou a 11 países. Quem quer vir para os Estados Unidos, conhecer a Super Aqua ou ficar um período ali, uma semana, 2 semanas, como faz? Procura nas redes sociais, aonde que acha a Super Aqua, quiser algumas dicas para vir trabalhar nos Estados Unidos. É só procurar a Super Aqua nas redes sociais, nós temos o Facebook e o Instagram. O nosso Facebook é Super Aqua Swimming School e o Instagram também. E também tem como deixar um recadinho no nosso website, mas redes sociais funcionam melhor. Eu queria agradecer muito para quem acompanhou a gente, quem está acompanhando esse nosso tour da natação criativa e swim track aqui por solo americano, conhecendo metodologias, conhecendo os locais de trabalho, até para a gente introduzir dentro do nosso aplicativo. Queria agradecer muito, quiser deixar comentários aqui embaixo, pode deixar, sigam tanto as redes sociais da Natação Criativa quanto da Super Aqua. E queria agradecer muito a sua presença, Samara, em mais um podcast nosso, um podcast internacional. Muito obrigada a você pela oportunidade. Então, muito obrigado e até a próxima.